Ela riu do inquilino que quase incendiou o apartamento, sem saber que era o milionário que se apaixonaria por ela. E quando Carla Menezes parou de rir, já era tarde demais. O coração já tinha começado a se apaixonar pelo homem mais improvável do residencial Jardim das Mangueiras. Carla largou imediatamente a prancheta, onde desenhava meticulosamente um projeto ambicioso de revitalização urbana inspirado nos azulejos portugueses centenários do centro histórico, aqueles mesmos azulejos em tons de azul cobalto e branco, porcelana, que cobriam majestosamente as fachadas dos casarões coloniais do Desterro, da Praia Grande e de Alcântara, fazendo turistas do mundo inteiro parar extasiados no meio da rua só para tirar foto e postar no Instagram com hashtags efusivas sobre patrimônio histórico. Pegou o extintor empoeirado que mantinha estrategicamente ao lado da porta, porque morar naquele prédio exigia equipamento de sobrevivência digno de expedição completa aos Lençóis Maranhenses, com direito a mapa topográfico, bússola funcional e talvez até um guia turístico experiente. E atravessou o corredor estreito em 3 passadas largas e determinadas, o coração batendo acelerado. Bateu na porta com força. Nada. Bateu novamente, agora usando o punho fechado com mais vigor. A fumaça continuava escapando dramaticamente por baixo da porta, como se o apartamento tivesse se transformado em churrasqueira improvisada, ou talvez em um dos fornos coloniais de cal, que ainda existiam preservados nas ruínas históricas de Alcântara. Tem alguém vivo aí dentro, ou já posso chamar o corpo de bombeiros oficial? Gritou Carla, socando a porta pela 3ª vez consecutiva, com força suficiente para machucar os nós dos dedos. Porque se for para virar manchete no jornal pequeno ou no Estado amanhã de manhã, prefiro que seja por algo menos constrangedor que vizinha assiste incêndio sem fazer absolutamente nada. A porta finalmente se abriu com um ranger dramático e prolongado, digno de filme de terror barato da sessão da tarde. Um homem alto, facilmente ultrapassando 1,85 m de altura, de cabelos escuros, ondulados, ligeiramente desalinhados, mas daquele jeito proposital e estudado que custava caro em salão chique de shopping, e olhos castanhos claros completamente arregalados, de pânico puro, apareceu na soleira, segurando uma lâmpada queimada como se fosse uma granada de fragmentação, prestes a explodir nas mãos dele a qualquer segundo. Atrás dele, visível através da porta aberta, a sala modesta estava completamente envolta em fumaça densa e acinzentada, que parecia cena de filme de ação. E um cheiro acre terrível de plástico derretido, misturado com fiação elétrica queimada, pairava pesadamente no ar, como lembrança persistente e olfativa de um crime hediondo contra todas as leis conhecidas da física moderna. Eu tentei apenas trocar a lâmpada queimada, disse ele, a voz absurdamente controlada, formal e educada para alguém que acabara de quase incendiar um apartamento inteiro e possivelmente o prédio todo junto. Algo deu significativamente errado no processo. Carla olhou atentamente para a cena completa, com olhos treinados de futura arquiteta. O lustre barato estava carbonizado num tom de preto intenso e profundo que nem carvão vegetal de alta temperatura consegue atingir. Fios elétricos expostos pendiam perigosamente do teto furado como cobras venenosas mortas em pose dramática digna de novela mexicana. E a parede ao redor do ponto de luz apresentava uma mancha preta irregular e assimétrica que mais parecia arte abstrata expressionista, cara de galeria paulista ou carioca. Ela não conseguiu segurar. Simplesmente não conseguiu controlar. Riu muito e alto com aquela gargalhada escandalosa, sonora e completamente sem cerimônia ou pudor que a mãe, Dona Lourdes, recém-chegada de Cururupu, onde trabalhava com artesanato de fibra de buriti, sempre dizia categoricamente ser pouco feminina e nada elegante para uma moça de família, mas que ela adorava justamente por isso.
porque riso e verdadeiro não precisa e não deve ser delicado ou contido. Algo deu errado? Repetiu Carla entre gargalhadas incontroláveis que doíam na barriga e faziam os olhos lacrimejarem. Meu querido, você não trocou uma simples lâmpada, não. Você declarou guerra total, absoluta e sem quartel ao sistema elétrico do prédio inteiro e perdeu feio. Feio de doer, feio de dar pena. Tipo Sampaio perdendo de 5-0 para o Motoclube no Castelão, completamente lotado com torcida organizada e tudo. O homem piscou várias vezes seguidas, claramente confuso e sem fazer a mínima ideia da referência futebolística local específica e sem saber exatamente se ficava ofendido pela risada escandalosa ou aliviado por ela não estar gritando histericamente e ameaçando processá-lo criminalmente por tentativa de homicídio coletivo culposo. A confusão e quase infantil estampada no rosto másculo dele era tão autêntica e desconcertante que Carla teve um novo e incontrolável ataque de riso alto. Desculpa mesmo, disse ela entre soluços de riso, tentando heroicamente se recompor e controlar a respiração, mas falhando miseravelmente. É nervosismo puro. Quando fico muito nervosa ou assustada, eu rio compulsivamente. E você quase explodiu o prédio inteiro trocando uma lâmpada comum. Isso é impressionante num nível quase artístico e digno de prêmio. Ele optou finalmente por uma expressão cuidadosamente equilibrada entre constrangimento profundo e curiosidade cautelosa, como quem está tentando decifrar laboriosamente se a pessoa à sua frente é completamente louca ou apenas peculiarmente excêntrica. Seu André, disse ele finalmente após alguns segundos, estendendo a mão livre com uma formalidade ensaiada e quase militar que parecia completamente deslocada e bizarra, considerando que ele estava literalmente coberto de fuligem preta da cabeça aos pés. André Vascon. André. Só André mesmo. Mudei-me hoje de manhã cedo. Claramente foi um erro monumental de julgamento vir morar aqui. Carla, respondeu ela prontamente, limpando rapidamente uma lágrima teimosa de tanto rir e apertando firmemente a mão estendida dele. A pele era macia demais, cuidada demais, hidratada demais para alguém que supostamente morava no Jardim das Mangueiras e trabalhava com as mãos. As unhas estavam perfeitamente limpas e aparadas com precisão quase cirúrgica e profissional. Definitivamente não eram mãos calejadas de quem trabalhava pesado, com ferramentas pesadas ou faxina diária. Eram mãos mimadas de escritório refrigerado, de ar-condicionado gelado, de manicure semanal religiosa. Carla Menezes, moro ali no 304, bem em frente ao seu. E você, meu querido e aparentemente desastrado vizinho novo, claramente precisa com urgência de uma aula intensiva e prática de como não morrer tragicamente eletrocutado antes do fim desta semana. Aceito de bom grado qualquer ajuda, disse ele com uma seriedade excessiva que era quase cômica. Qualquer orientação ou instrução será extremamente bem-vinda neste momento complicado. Carla entrou decididamente no apartamento com a desenvoltura natural e despreocupada de quem já apagou incêndios metafóricos e literais naquela vida complicada e cheia de perrengues. Abriu estrategicamente todas as janelas disponíveis. Ligou o ventilador de teto oscilante, que milagrosamente ainda funcionava perfeitamente, apesar da clara tentativa recente de homicídio elétrico premeditado. E avaliou criteriosamente o estrago completo com o olhar profissional e técnico de estudante avançada de arquitetura, acostumada a identificar problemas estruturais graves. André a observava atentamente, quase estudando cada movimento, com uma mistura clara e evidente de admiração crescente e vergonha profunda, como um aluno reprovado que não só colou descaradamente na prova importante, mas colou absolutamente tudo errado e ainda por cima escreveu o nome completamente errado na folha oficial de respostas.
Primeira regra absolutamente básica de sobrevivência no Jardim das Mangueiras, disse Carla com ar professoral, apontando dramaticamente para o lustre que parecia ter sobrevivido milagrosamente a uma guerra nuclear ou bombardeio intenso. Nunca, mas tipo nunca mesmo, sob hipótese alguma, mexa em fiação elétrica exposta, se não souber exatamente e precisamente o que está fazendo. Segunda regra igualmente importante e vital. Este prédio específico foi construído por alguém que claramente e obviamente odiava com paixão eletricistas profissionais, encanadores certificados e qualquer pessoa normal que valorize minimamente a própria vida e integridade física. Absolutamente tudo aqui é uma armadilha mortal, esperando pacientemente para acontecer e causar tragédia. Terceira regra. E essa aqui é disparadamente a mais importante e crucial de todas. Me chame imediatamente, a qualquer hora do dia ou da noite, antes de tentar realizar qualquer coisa que remotamente envolva eletricidade perigosa, água encanada, fogo aberto, gás inflamável ou qualquer elemento minimamente perigoso da tabela periódica. Devidamente anotado mentalmente, disse André com aquela seriedade excessiva e quase cômica, e pela primeira vez esboçou um sorriso tímido e contido. Era um sorriso discreto, quase envergonhado, meio torto e assimétrico, que não combinava absolutamente nada com a postura militar ereta e rígida e a dicção perfeita e polida de quem fez curso caro e prolongado de oratória em escola particular refinada. O sorriso era bonito, ela admitiu relutante e mentalmente. Bonito e autêntico e meio desajeitado, como se ele não estivesse particularmente acostumado a usá-lo com frequência ou naturalidade espontânea. Carla desligou cuidadosamente o disjuntor geral do apartamento, que estava localizado inexplicavelmente em um lugar completamente ilógico e absurdo, porque absolutamente nada naquele prédio maldito fazia o menor sentido arquitetônico ou seguia normas técnicas. Improvisou uma solução engenhosa e temporária, usando fita isolante preta, arame fino reaproveitado e a santa paciência infinita e legendária que sua avó Nair sempre dizia categoricamente ser o único superpoder que realmente prestava e funcionava neste mundo cruel e injusto. Prometeu solenemente voltar no dia seguinte, equipada com ferramentas adequadas, e talvez até trazer um manual ilustrado e didático de como não morrer tragicamente em acidentes domésticos completamente estúpidos e evitáveis. E outra coisa importante que preciso perguntar, disse ela, já posicionada estrategicamente na porta, virando-se com aquele sorriso maroto e levemente provocador que costumava usar estrategicamente quando ia soltar uma verdade inconveniente ou pergunta incômoda. Você é originalmente de onde? Nasceu onde? Porque esse sotaque aí tá limpo demais, polido demais, neutro demais. Parece dublador profissional de filme americano ou âncora famoso de telejornal da Rede Globo. André hesitou visivelmente e longamente. A mentira pronta e ensaiada estava ali, polida e disponível, mas algo no jeito direto e sem rodeios dela fez ele querer ser pelo menos parcial e minimamente honesto. Maranhense legítimo e orgulhoso. Nascido bem aqui em São Luís mesmo, no Hospital Português. Mas passei muito tempo morando fora daqui, trabalhando longe, em outros lugares distantes. Interessante mesmo. Carla o observou atentamente com aqueles olhos escuros e penetrantes que pareciam ler perfeitamente nas entrelinhas não ditas e nos silêncios reveladores. Então seja muito bem-vindo de volta à terra do Bumba Meu Boi de Zabumba, do tambor de crioula de raiz e do carnaval no projeto Reviver Conterrâneo. E bem-vindo oficialmente ao Jardim das Mangueiras, André. Tente bravamente e com toda a sua força de vontade não explodir nada até amanhã de manhã. Pelo menos nada verdadeiramente importante ou vital, tipo o prédio inteiro ou o quarteirão completo.
Ela voltou para seu apartamento modesto, ainda sorrindo amplamente e balançando a cabeça incrédula. Azulejo, seu gato cinza rajado, que ela resgatara dramaticamente quando ele estava moribundo e desnutrido perto da histórica e preservada Fonte do Ribeirão no centro antigo, observava criticamente do sofá surrado e remendado com aquela expressão característica de julgamento silencioso e implacável, que só os gatos aristocráticos conseguem dominar com perfeição absoluta e inabalável. Não me olhe assim com essa cara toda de reprovação, Azulejo, disse Carla, jogando-se desajeitadamente ao lado dele no sofá e fazendo o felino reclamar irritado e protestar com um miado agudo e indignado. O cara quase morreu literalmente trocando uma lâmpada simples e comum. É simultaneamente triste e patético e engraçado, tipo comédia romântica maluca daquelas de canal pago, só que ainda sem a parte romântica propriamente dita. Por enquanto, pelo menos. Azulejo ronronou baixinho e satisfeito, o que Carla interpretou otimisticamente como aprovação felina incondicional, ou talvez apenas fome estratégica e oportunista. Com gatos caprichosos e manipuladores, nunca dava realmente para ter certeza absoluta das verdadeiras intenções ou motivações. Mas enquanto ela retomava concentrada e focada o desenho técnico detalhado do projeto arquitetônico, uma proposta realista e ambiciosa de habitação popular, inspirada diretamente nas casas históricas e imponentes de Alcântara, com aquelas varandas coloniais amplas e generosas e pé direito generosamente alto que permitiam ventilação natural constante e eficiente no calor sufocante e úmido do clima maranhense. Sua mente teimosa e inquieta insistia em voltar persistente e repetidamente ao homem misterioso e interessante do 303. Havia algo profunda e inquietantemente estranho nele. A roupa era visivelmente simples, camiseta branca básica de algodão e calça jeans desbotada pelo uso, mas o corte era caro demais, refinado demais. Aquele caimento perfeito e impecável, que só a alfaiataria realmente boa, cara e internacional, consegue proporcionar naturalmente. As mãos eram excessivamente macias, cuidadas e mimadas, mãos protegidas de quem definitivamente nunca pegou em vassoura áspera ou esfregão de chão. E aquela dicção impecável e teatral. Nossa Senhora da Glória, aquela dicção exagerada. Cada palavra cuidadosamente pronunciada com clareza, excessivamente ensaiada e estudada, como se ele estivesse constantemente se policiando rigorosamente e conscientemente para não revelar acidentalmente algo comprometedor ou secreto. André Vasconcelos, isolado do outro lado do corredor estreito, encostou-se pesadamente na parede ainda fumegante e quente e soltou finalmente todo o ar pesado que nem sabia estar prendendo angustiadamente no peito. Apenas 3 meses atrás, estava confortavelmente sentado em um jantar sofisticado e exclusivo com investidores suíços milionários no melhor e mais caro restaurante italiano de São Paulo, discutindo tranquilamente aquisições milionárias internacionais enquanto saboreava elegantemente caviar iraniano caríssimo e vinho francês, de safra rara e específica. Agora estava literalmente em um apartamento minúsculo e sufocante de 45 metros quadrados que ele mesmo construíra. Ou melhor, que sua empresa gigantesca construíra industrialmente enquanto ele assinava papéis importantes sem nunca sequer pisar pessoalmente na obra suja e barulhenta, sendo humilhantemente salvo da própria incompetência doméstica básica por uma estudante irreverente e destemida de arquitetura que ria escandalosamente dele como se ele fosse a piada mais engraçada e patética do ano inteiro. A ironia da situação era tão afiada e cortante que machucava mais que faca recém-amolada de açougueiro do tradicional mercado central. Quando o escândalo finalmente estourou publicamente na imprensa,
falhas estruturais extremamente graves em um prédio luxuoso de alto padrão que deixaram 16 famílias ricas e influentes completamente desabrigadas da noite para o dia, e uma delas com ferimentos sérios que exigiram hospitalização prolongada e tratamento médico caro. André sabia com absoluta certeza que precisava urgente e desesperadamente sumir completamente do mapa. A culpa real e direta era toda do sócio ambicioso e inescrupuloso. Rodrigo Lacerda, aquele desgraçado ganancioso que superfaturou sistematicamente materiais de construção, usou concreto de qualidade criminosamente inferior ao especificado em projeto, subornou engenheiros responsáveis e fiscais da prefeitura sem o menor escrúpulo moral, e ainda teve a audácia suprema e a pachorra de colocar estrategicamente a culpa toda nele quando a situação toda finalmente veio à tona publicamente e virou manchete escandalosa. Não porque fosse realmente culpado pelas falhas técnicas, mas a imprensa sensacionalista e superficial não queria nuances complexas ou investigações profundas. Não queria saber pacientemente de investigações demoradas e complicadas. Queria urgentemente um vilão conveniente de terno caro para colocar nas capas coloridas e aumentar dramaticamente a audiência. E o rosto bem apessoado e conhecido de André Vasconcelos estava estampado em absolutamente todas elas. Empresário bilionário negligencia criminosamente segurança, ganância imobiliária descontrolada coloca vidas inocentes em risco, o rei dos prédios de luxo cai espetacularmente do trono dourado. Seu advogado experiente e renomado, o respeitado Dr. Mendonça, sugeriu prudentemente uma licença médica oficial para tratamento de estresse profundo e esgotamento nervoso. Sua assessora de imprensa competente e estratégica, a eficiente Paula, inventou criativamente uma internação estratégica e conveniente em clínica de repouso exclusiva e cara no exterior, bem longe dos holofotes implacáveis e das câmeras invasivas. Mas André decidiu impulsiva e repentinamente algo completamente diferente e inesperado. Algo que fez até Lucas, seu irmão mais novo, de 33 anos, e praticamente único aliado e confiável, questionar seriamente sua sanidade mental e equilíbrio emocional. Decidiu viver exatamente a vida que milhares e milhares de pessoas viviam diariamente e lutavam nos imóveis populares que ele construía lucrativamente em escala industrial, e nunca, nenhuma única vez sequer, visitava ou inspecionava depois de prontos e entregues às famílias. O residencial Jardim das Mangueiras era especificamente um dos seus inúmeros e idênticos empreendimentos do Programa Habitacional Federal subsidiado pelo governo. 3 blocos idênticos e sem graça arquitetônica, 200 apartamentos apertados e básicos, acabamento absolutamente básico e mínimo, programa governamental subsidiado. Ele assinou mecanicamente o projeto sentado confortavelmente em um escritório luxuosamente climatizado, aprovou rapidamente materiais apenas olhando planilhas frias de custo e lucro e nunca pisou fisicamente na obra. Nunca quis saber se as torneiras funcionavam adequadamente, se a fiação era realmente adequada e segura, se o acabamento era minimamente decente. Agora, morava humildemente no 303 do Bloco B, cercado por famílias barulhentas e afetuosas, crianças pequenas que transformavam o corredor em campo de futebol oficial com narração dramática e tudo, e uma síndica chamada Neide, que o observava com a desconfiança aguçada de quem farejava criminoso perigoso desde longe. E tinha uma vizinha de riso absolutamente escandaloso que acabara de salvá-lo da própria burrice monumental. André não sabia honestamente se estava ofendido, fascinado, ou talvez as duas coisas intensamente ao mesmo tempo, em proporções perfeitamente iguais. Pegou o celular caro de última geração. 17 chamadas insistentemente perdidas de Helena, sua prima chata,
e guardiã autoproclamada da sagrada reputação da tradicional família Vasconcelos. 5 mensagens progressivamente ameaçadoras de Rodrigo, tentando descobrir onde exatamente ele estava escondido. 2 notificações irritantes de tabloides sensacionalistas, especulando amplamente sobre seu paradeiro misterioso. 3 e-mails marcados como urgentes de Paula, pedindo desesperadamente algum sinal de vida ou comunicação. Desligou o aparelho completamente com um prazer quase infantil e libertador. Amanhã, pensou cansado, olhando fixamente para o lustre destruído que ainda soltava um cheiro acre e persistente, vou finalmente aprender a trocar uma maldita lâmpada simples sem causar um incêndio catastrófico que vire notícia nacional constrangedora. E talvez, só talvez, descubra finalmente por que aquela mulher intrigante ri como se o mundo fosse menos pesado do que realmente é. Como se viver em um apartamento minúsculo com infiltração visível e fiação duvidosa fosse legítimo motivo de alegria, ao invés de desespero justificado. Do outro lado do corredor estreito, Carla desenhava meticulosamente uma janela de arco colonial perfeita, inspirada diretamente nas igrejas históricas de São Luís. A imponente e majestosa Igreja do Desterro, a grandiosa Catedral da Sé, aquelas construções centenárias que resistiam bravamente e orgulhosamente há séculos e séculos e ainda eram infinitamente mais bonitas e elegantes que qualquer prédio moderno sem alma. E pensava insistentemente no sorriso tímido e torto de André. A vida no Jardim das Mangueiras seguia um ritmo próprio e único, ditado principalmente pelo barulho ensurdecedor dos vizinhos, que incluía desde discussões de novela até karaokê, improvisado às 2 da manhã. Pelos gritos estratosféricos da síndica Neide, governando o condomínio com mão de ferro, como general de guerra comandando tropas, e pelo eterno e absolutamente desesperador problema com a caixa d'água que insistia teimosamente em vazar sempre no pior momento humanamente possível. Geralmente, quando alguém estava completamente cheio de sabão no chuveiro ou tinha visita importante em casa, esperando na sala. Carla acordava religiosamente às 6 da manhã todos os dias úteis. Preparava café forte o suficiente para despertar os mortos e quaisquer espíritos ancestrais que eventualmente estivessem circulando na área, e seguia determinada para a Universidade Federal do Maranhão, com a prancheta pesada debaixo do braço, o laptop velho na mochila surrada, e Azulejo julgando severamente suas escolhas de vida da janela estreita com aquele olhar característico de superioridade felina absoluta e inquestionável. Havia algo estranhamente reconfortante em conhecer alguém ainda mais visivelmente perdido e completamente deslocado do que ela mesma se sentia ocasionalmente às vezes naquela cidade enorme e complexa. André, por sua vez, estava vivendo a experiência mais desconcertante, humilhante e educativa dos seus 38 anos de existência. Aprender a viver como uma pessoa comum. E estava falhando miseravelmente em praticamente tudo que tentava. No segundo dia completo de residência, decidiu corajosamente tentar lavar roupa pela primeira vez na vida. Colocou sabão em pó demais na máquina antiga, tipo, muito sabão mesmo, uma quantidade absurda e desproporcional. O resultado previsível foi uma avalanche épica de espuma que invadiu toda a área de serviço minúscula. Escorreu dramaticamente para o corredor como lava espumosa de vulcão em erupção apocalíptica e quase alcançou o apartamento de Carla, que, adivinhe só, apareceu de novo. Desta vez, segurando uma vassoura como se fosse uma lança medieval de cavaleiro templário, pronta para a batalha decisiva contra a incompetência alheia recorrente. Você é oficialmente uma ameaça séria à segurança nacional, disse ela, mas estava sorrindo amplamente daquele jeito contagiante que fazia os olhos escuros brilharem intensamente. Sério mesmo, André? O que você fazia antes de se mudar para cá? Morava em um hotel 5 estrelas, com mordomia completa 24 horas, tinha mordomo britânico e arrumadeira.
Carla ajudou pacientemente a conter o desastre monumental de espuma, usando técnicas ancestrais que ela jurava solenemente ter aprendido com a avó Nair, que enfrentou bravamente a enchente histórica de 1976 e certamente não ia deixar um pouco de sabão derrotá-la agora. Ensinou cuidadosamente a dosagem correta de sabão com paciência infinita de professora dedicada de jardim de infância, lidando com criança especialmente teimosa, e ainda deixou generosamente uma lista escrita à mão com instruções básicas detalhadas, como não destruir um apartamento em 10 passos simples e fáceis. De algo parecido com isso, mentiu ele descaradamente, desviando o olhar culpado e fingindo extrema concentração na espuma que cobria dramaticamente o chão. Muito obrigado mesmo, disse André, segurando o papel cuidadosamente como se fosse um documento histórico precioso de valor incalculável. Você deve achar que sou completamente inútil e incapaz. Não completamente inútil, não, respondeu Carla diplomaticamente, inclinando a cabeça para o lado com aquele meio sorriso provocador e brincalhão. Você ainda não explodiu a cozinha inteira, mas a semana ainda não acabou. Tenho fé inabalável no seu potencial destrutivo impressionante. Nos dias seguintes, curiosos, André tornou-se uma presença constante, mas discreta no prédio todo. Carla o via regularmente pela manhã, saindo para algum lugar misterioso e desconhecido, na verdade, reuniões virtuais secretas e tensas com advogados preocupados e com Lucas, seu único aliado verdadeiro na guerra corporativa suja contra Rodrigo, conduzidas estrategicamente de dentro de um café internet vagabundo e escondido que ficava exatos 3 quarteirões adiante, onde ninguém o reconhecia. Via-o frequentemente à tarde, consertando pacientemente coisas no prédio, com uma dedicação quase obsessiva que beirava o fanatismo religioso fervoroso. A porta enferrujada do salão de festas abandonado, que emperrava persistentemente desde a inauguração 5 anos atrás. O corrimão perigosamente solto da escada, que era uma tragédia anunciada, esperando para acontecer. A pintura descascada e feia do corredor, que parecia lepra arquitetônica contagiosa. Você realmente não precisa fazer isso tudo, disse ela uma tarde especialmente quente de morrer, ao encontrá-lo pintando meticulosamente a parede do 3º andar com mais cuidado e atenção do que a tarefa meramente exigia ou justificava. Eu sei perfeitamente, respondeu André calmamente, sem tirar os olhos concentrados da parede. Mas gosto de consertar coisas, de ver o resultado direto do trabalho manual. É surpreendentemente terapêutico e relaxante. Carla observou-o em silêncio contemplativo por alguns segundos que pareceram se esticar indefinidamente. Havia algo quase meditativo e zen no jeito como ele trabalhava focado. As mãos, que ela notara serem excessivamente macias demais no primeiro dia, agora estavam visivelmente manchadas de tinta variada, com pequenos calos começando a se formar dolorosamente. Ele usava uma camiseta velha, que provavelmente era antiga, mas de marca reconhecidamente cara. Ela reconhecia o corte mesmo completamente desgastado pelo tempo, e uma calça de moletom desbotada, mas a postura continuava estranhamente elegante e ereta, como se nem macacão de obra conseguisse fazer ele se curvar ou relaxar completamente. Você é verdadeiramente esquisito, sabia? Disse ela, encostando-se casualmente na parede recém-pintada e imediatamente se afastando rapidamente ao perceber que a tinta ainda estava úmida. Esquisito exatamente como? Ele parou completamente, pousou o pincel cuidadosamente e a encarou com curiosidade. Esquisito no bom sentido, tipo, você fala certinho demais, como locutor profissional de rádio antiga, se mexe graciosamente, como se estivesse sempre sendo filmado por câmeras invisíveis em todos os ângulos, mas ao mesmo tempo parece feliz pintando uma parede descascada de um prédio
que honestamente está caindo aos pedaços e provavelmente deveria ser legalmente interditado pela Defesa Civil. André parou completamente de pintar, pousou o pincel molhado na bandeja de tinta e a encarou com intensidade. Pela primeira vez, Carla viu algo nos olhos dele que não conseguiu decifrar completamente. Não era exatamente tristeza profunda, mas talvez melancolia pesada, ou alívio, ou talvez as duas coisas misturadas numa combinação estranha e complexa. Talvez eu esteja feliz justamente por isso, disse ele, a voz saindo mais baixa, mais verdadeira e autêntica, por fazer algo simples, algo que não exige absolutamente nada além de atenção, esforço físico e presença real. Algo que eu posso ver o resultado imediato com os próprios olhos. Carla sentiu o peito apertar de um jeito estranho e desconfortável. Havia uma história pesada ali, uma história complicada, dolorosa, que ele não estava contando. Mas em vez de pressionar, de fazer perguntas invasivas e indiscretas, ela simplesmente sorriu compreensiva. Então você vai adorar a próxima missão impossível da sua terapia ocupacional voluntária, consertar o vazamento absolutamente monumental da Dona Márcia no segundo andar. Ela jura de pés juntos que tem um rio subterrâneo inteiro passando embaixo do apartamento dela. Ou então que o prédio foi propositalmente construído em cima de uma nascente natural esquecida pelos engenheiros irresponsáveis. André riu. Era uma risada curta, surpreendida, autêntica, como se ele não estivesse particularmente acostumado a rir de verdade há muito tempo. Pode me levar até lá agora? Prometo solenemente não causar nenhuma inundação adicional ou catástrofe hídrica. E assim, sem planejar conscientemente, sem nenhum tipo de acordo formal ou combinação prévia, Carla tornou-se naturalmente a guia não oficial de André pelo universo peculiar, caótico e fascinante do Jardim das Mangueiras. Apresentou-o animadamente ao Beto do 302, técnico de refrigeração completamente autodidata que consertava absolutamente qualquer coisa conhecida usando apenas arame, boa vontade e uma criatividade impressionante que beirava a genialidade digna de prêmio. Levou-o corajosamente à temida reunião mensal de condomínio, onde a síndica Neide governava com mão de ferro ditatorial, voz de megafone profissional e uma capacidade impressionante e quase sobrenatural de transformar discussões simples sobre taxa de limpeza em debates filosóficos acalorados sobre a natureza essencial da sociedade contemporânea. Ensinou-o pacientemente a negociar com o pipoqueiro simpático da esquina, o seu Zeca, que tinha preços diferentes dependendo de quanto ele gostava de você pessoalmente, e a desviar estrategicamente das crianças energéticas que transformavam o corredor em campo de futebol internacional completo, com direito à narração dramática, replay e tudo. André absorvia tudo aquilo com uma atenção quase reverente e estudiosa que impressionava profundamente Carla. Fazia perguntas inteligentes e pertinentes. Anotava mentalmente cada detalhe importante, observava as pessoas com um interesse que ela raramente via em alguém. Você parece um antropólogo inglês estudando uma tribo exótica e isolada na Amazônia profunda. Brincou Carla uma noite, enquanto caminhavam de volta de uma ida ao mercadinho do seu Joaquim, que ficava 3 ruas para baixo e vendia absolutamente de tudo, desde arroz de cuchá congelado até vela de santo para quem precisava de proteção espiritual. Talvez eu esteja fazendo exatamente isso, admitiu André com honestidade surpreendente e desconcertante. Estou aprendendo a viver de verdade, pela primeira vez na vida. A frase ficou suspensa no ar quente, pesada demais para ser apenas poética ou filosófica. Carla parou abruptamente de andar. Virou-se para ele sob a luz amarelada e piscante do poste de rua que a prefeitura nunca consertava direito. Aprendendo a viver agora? André, você tem 30 e... Quantos anos mesmo? 38 completos. 38 anos e está aprendendo a viver só agora?
Havia curiosidade na voz dela, sem nenhum julgamento, apenas vontade sincera de entender. Ele hesitou longamente. A mentira estava ali, na ponta da língua, pronta, ensaiada minuciosamente, polida. Mas algo no jeito como Carla o olhava, sem julgamento severo, apenas com curiosidade e talvez um pouco de preocupação sincera, fez a verdade querer sair com força. Digamos que passei muito tempo vivendo de um jeito que não era realmente viver de verdade. Era apenas executar funções, cumprir tarefas, desempenhar papéis sociais esperados. Carla assentiu devagar, como se entendesse muito mais do que ele tinha dito em voz alta. Bem, então você escolheu o lugar absolutamente certo para isso, disse ela, retomando a caminhada com as sacolas balançando. Aqui, a gente vive intensamente. Mesmo quando está consertando o vazamento catastrófico às 2 da manhã ou discutindo acaloradamente o destino do mundo em reunião de condomínio. Eles riram juntos e o som ecoou pelo corredor silencioso e vazio. Mas enquanto André entrava em seu apartamento e Carla entrava no dela, portas que ficavam frente a frente como um convite cruel ou generoso do destino, nenhum dos dois percebeu a figura elegante e completamente deslocada, observando tudo da escada com expressão crescente de horror aristocrático. Helena Vasconcelos acabara de chegar a São Luís depois de pegar um voo emergencial e apressado de São Paulo. Rodrigo havia ligado com aquela voz melosa e venenosa, dizendo que finalmente havia localizado André usando investigadores particulares caros. E Helena, sempre zelosa pela sagrada reputação da família Vasconcelos e do nome tradicional que carregavam há gerações, decidira ver pessoalmente o que exatamente o primo estava aprontando naquele esconderijo deplorável e vergonhoso. O que viu a deixou absolutamente horrorizada e enojada. André, pintando paredes sujas como peão de obra comum, carregando sacolas de mercado popular, rindo com uma garota qualquer de chinelo de dedo surrado e cabelo preso com um elástico qualquer, sem maquiagem, sem joias, sem absolutamente nada que indicasse classe ou educação refinada. Ela pegou o celular caro com as mãos trêmulas de indignação e digitou rapidamente uma mensagem urgente para Rodrigo. Encontrei. E é infinitamente pior do que imaginávamos. Muito pior. Rodrigo respondeu quase imediatamente. Ótimo. Agora vamos destruir essa farsa ridícula. Prepare-se. Carla Menezes nunca, nem em seus sonhos mais delirantes ou fantasias mais secretas e escondidas, pensou que cairia de amores por alguém que não sabia diferenciar uma chave Phillips de uma chave de fenda. Mas ali estava ela, aos 24 anos, sentindo borboletas inoportunas e inconvenientes no estômago toda vez que via André consertando algo, geralmente da maneira completamente errada, sempre com uma dedicação tão comovente e sincera que era quase poética e tocante. A mudança aconteceu gradualmente, como a maré enchendo lenta e inexoravelmente a Praia do Calhau. Primeiro molhando apenas os pés descalços, depois cobrindo os tornozelos, subindo pelas canelas, até que de repente você percebe assustada que está completamente submersa e a correnteza já te levou para longe da costa segura e não tem mais volta. Começou com pequenos gestos quase imperceptíveis e sutis. André aparecendo na porta dela de manhã cedo com café. Um café absolutamente horrível, amargo demais, forte ao ponto de parecer veneno, mas feito com tanto cuidado visível e atenção meticulosa que ela bebia até a última gota amarga, fingindo que estava delicioso e escondendo as caretas involuntárias. André perguntando sobre os desenhos dela com interesse, e não fingido, realmente curioso, fazendo perguntas inteligentes sobre proporções arquitetônicas, sustentabilidade ambiental e acessibilidade universal. André ficando até tarde da noite, ajudando-a pacientemente a montar uma maquete complicada para a faculdade,
suas mãos grandes e desajeitadas, tentando desesperadamente colar pedacinhos minúsculos de papel, sem destruir absolutamente tudo no processo delicado. Você tem certeza absoluta que deveria ser arquiteto? Brincou Carla quando ele, pela terceira vez consecutiva, colou a janela exatamente no lugar que deveria ser ocupado pelo teto. Absoluta certeza, sim, respondeu André, com aquele sorriso tímido e torto que ela começava a amar secretamente e sem querer. Sou péssimo nisso, o que significa que nunca vou competir profissionalmente com você. Você pode brilhar sozinha sem medo de concorrência. Mas foi em uma sexta-feira abafada de junho, durante o São João tradicional e animado do bairro, que algo mudou definitiva e irreversivelmente entre eles. A festa acontecia animadamente na quadra em frente ao residencial, transformada completamente para a ocasião especial. Bandeirinhas coloridas cruzavam o espaço de lado a lado, formando um teto improvisado. Fogueira enorme crepitava acesa no centro, com cheiro característico de lenha queimando e tradição. O aroma irresistível e tentador de milho assado e canjica docinha pairava no ar quente misturado com fumaça boa. E um som automotivo potente tocava reggae roots maranhense, autêntico, intercalado com forró pé de serra tradicional. Tinha barraquinhas vendendo arroz de cuchá fresquinho, vatapá maranhense, bolo de macaxeira, tapioca recheada e mungunzá cremoso. O cheiro de pimenta de cheiro fritando se misturava com o aroma de cravo e canela da canjica. Carla foi literalmente arrastada pela mãe determinada, Dona Lourdes, que tinha vindo especialmente de Cururupu para a festa, trazendo o famoso doce de buriti, que fazia sucesso em todas as festas da família, que insistia categoricamente que a filha precisava urgentemente sair daqueles desenhos intermináveis e viver um pouco antes de virar solteirona convicta. «Mãe, eu tenho 24 anos!» protestou Carla. Exatamente. Sua prima Joana, com 24, já tinha 2 filhos, argumentou Dona Lourdes com a lógica inabalável de mãe maranhense. André apareceu hesitante, visivelmente desconfortável, claramente completamente fora do seu elemento natural. Usava uma camisa xadrez que parecia nova demais, ainda com as marcas visíveis de dobra da embalagem original, e olhava nervosamente ao redor com aquela expressão de quem acabara de aterrissar em outro planeta completamente desconhecido e não tinha manual de instruções ou tradutor. «Primeira festa junina da vida?» perguntou Carla, surgindo magicamente ao lado dele como um anjo salvador e trazendo 2 tapiocas recheadas fumegantes nas mãos. «É tão óbvio assim que estou completamente perdido?» Você está com a postura de quem vai fazer uma apresentação importantíssima para investidores internacionais sérios, não de quem vai comer milho assado e dançar forró até o sol raiar. Relaxa, homem. Isso aqui é festa, não reunião de negócios. Ele aceitou agradecido a tapioca quentinha, mas continuou tenso e rígido, os ombros completamente rígidos. Carla percebeu algo que não tinha realmente notado antes com tanta clareza dolorosa. André simplesmente não sabia relaxar. Não de verdade, não. Mesmo quando ria, parecia estar se policiando constantemente. Mesmo quando ajudava alguém, parecia estar cumprindo uma tarefa pré-determinada do checklist. «Vem cá», disse ela decidida, pegando a mão dele sem pedir permissão. A pele era quente, um pouco áspera de tanto trabalho manual recente, já com pequenos calos se formando. «Vou te ensinar a dançar forró de verdade, do jeito maranhense que se dança aqui desde sempre. Carla, eu realmente não sei se... Não é pedido educado, é ordem direta e militar», interrompeu ela, puxando-o com determinação. «Vou aplicar meu poder recém-descoberto de arquiteta responsável pelo projeto de reforma do prédio. É absolutamente obrigatório e compulsório». Ela o arrastou determinada para perto da fogueira crepitante, onde casais de todas as idades possíveis dançavam alegremente embolados, crianças pequenas corriam em círculos gritando e rindo, e o seu Raimundo, pai dela,
vindo especialmente de Barreirinhas, onde trabalhava como guia turístico experiente nos Lençóis Maranhenses, tocava sanfona com o entusiasmo contagiante de quem nunca precisou de motivo elaborado para ser feliz. "Seu Raimundo, toca aquele forró que meu avô gostava", gritou Carla. "Para você, minha filha, toco até de olho fechado", respondeu ele, emendando num forró arrastado que fez todo mundo vibrar. Carla colocou as mãos nos ombros largos e tensos de André. Ele, hesitante e completamente desajeitado, apoiou as mãos grandes na cintura dela com cuidado excessivo e receoso, como se ela fosse quebrar ao menor toque mais forte. Estavam ridiculamente descoordenados, pisando repetidamente um no pé do outro, rindo constrangidos dos próprios erros catastróficos, mas aos poucos, milagrosamente, encontraram um ritmo próprio. Não era bonito, não era técnico, mas era deles. "Você está ficando surpreendentemente bom nisso", mentiu Carla descaradamente. "Você está sendo extremamente gentil e caridosa", respondeu André. E havia algo diferente nos olhos dele agora. Algo quente, intenso. Algo que fez o coração dela disparar perigosamente e o estômago revirar. A música mudou abruptamente. Um reggae lento e meloso, daqueles que parecem feitos sob medida para confidências noturnas e proximidade perigosa. André puxou-a para mais perto quase sem pensar conscientemente, um movimento completamente instintivo, e Carla deixou sem resistir. Encostou a cabeça no peito largo dele e fechou os olhos cansados, se permitindo apenas sentir. Conseguia ouvir o coração batendo acelerado, descompassado, completamente humano e real e vivo. "Isso aqui é que é São João de verdade", murmurou Carla. "Não precisa de fogos caros ou banda famosa. Só precisa de gente boa, comida gostosa e forró que faz o pé coçar." "Nunca tinha vivido isso", confessou André baixinho. "Festa de verdade, com gente de verdade." "Pois agora viveu. E olha que nem chegamos na melhor parte ainda", disse ela, apontando para onde começava uma roda de Bumba Meu Boi. "Depois a gente vai ver o boi. Você já viu Bumba Meu Boi de perto?" "Nunca. Então você não viveu. Vamos lá depois." Mas antes, eles continuaram dançando cada vez mais próximos, o mundo ao redor desaparecendo gradualmente. "Carla", disse André, a voz saindo rouca e baixa e intensa. "Tem algo importante que eu preciso te..." "Não", interrompeu ela delicadamente, levantando o olhar e encontrando os olhos dele tão perto. "O que quer que seja, não fala agora. Por favor, deixa esse momento ser só. Isso, só nós dois. Só dançando, só sendo, sem passado, sem futuro. Só agora." Ele assentiu devagar, engolindo as palavras, e eles continuaram dançando enquanto o mundo girava despreocupado ao redor. Mas a 3 metros exatos de distância, elegantemente encostada em um poste, como se fosse parte de um filme no ar, Helena Vasconcelos observava tudo com uma expressão cuidadosamente calculada de nojo aristocrático. Tirou discretamente uma foto com o celular caro, o flash desligado. Rodrigo ia absolutamente adorar esse material comprometedor. Era perfeito. Era exatamente o que precisavam para destruir qualquer tentativa patética de André reconstruir sua imagem pública. A semana que se seguiu àquela noite mágica foi a mais feliz e leve que Carla Menezes teve em muito, muito tempo. André tornou-se presença constante e bem-vinda. Café da manhã juntos na minúscula cozinha dela, com azulejo roubando descaradamente pedaços de pão. Caminhadas longas na praia do Calhau, ao final da tarde, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja impossível, roxo profundo e rosa delicado. Longas conversas profundas e sem pressa na escada do prédio, enquanto o sol desaparecia lentamente no horizonte, tingindo tudo de cores impossíveis de nomear.
Ele contava histórias deliberadamente vagas sobre trabalhos anteriores importantes e lugares distantes que conheceu, sempre habilmente desviando com maestria quando ela puxava detalhes específicos demais ou perguntava nomes. Ela falava animadamente dos sonhos de construir casas populares bonitas e dignas, de mudar a cara feia e abandonada da periferia, de provar que a arquitetura boa e bonita não era e nunca deveria ser luxo exclusivo de rico. Você vai conseguir isso, disse André uma noite, sentados nos degraus da escada, com tanta convicção absoluta que Carla quase acreditou completamente. Você tem algo que a maioria das pessoas perde pelo caminho: propósito verdadeiro. Você sabe exatamente por que acorda todo dia, sabe para que serve. E você? Perguntou ela, virando-se para encará-lo de verdade. Qual é o seu propósito? O que te faz acordar de manhã com vontade? André demorou longamente para responder. Olhou para as próprias mãos por tempo demais, já manchadas de graxa e tinta, de tanto mexer em coisas quebradas, com pequenos cortes cicatrizando e calos se formando. Mãos que estavam virando mãos de trabalhador honesto. Estou descobrindo agora. Pela primeira vez, foi naquela noite exata que ele finalmente a beijou. Um beijo hesitante, quase uma pergunta sussurrada, que Carla respondeu com toda a certeza determinada que ele claramente não tinha. Foi um beijo que começou tímido e cuidadoso, testando, e terminou urgente e desesperado, com as costas dela pressionadas contra a parede fria do corredor e as mãos dele perdidas completamente no cabelo dela, como se estivesse se segurando em algo sólido e real, pela primeira vez em muito tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes e atordoados, Carla riu. Aquela risada escandalosa e feliz dela. Isso você faz definitivamente melhor do que trocar lâmpadas. Graças a todos os santos, respondeu André, a testa encostada carinhosamente na dela. Porque se fosse tão perigoso quanto, já tínhamos causado um incêndio de proporções épicas e destruído o prédio inteiro. Mas enquanto eles riam, abraçados no corredor iluminado apenas pela luz fraca e piscante que a prefeitura nunca trocava, Helena digitava metodicamente um e-mail calculado para a assessoria de imprensa da família. Preparem comunicado oficial. André Vasconcelos será fotografado em situação comprometedora nos próximos dias. Precisamos urgentemente controlar a narrativa antes que vire escândalo ainda maior. E Rodrigo, do outro lado da cidade, em seu apartamento de cobertura luxuosa, com vista panorâmica para o mar, brindava sozinho com uísque importado. Em breve, muito em breve, a farsa ridícula de André terminaria de forma espetacular, e ele finalmente teria o controle absoluto da empresa bilionária e da fortuna toda. O problema fundamental com mentiras elaboradas e bem construídas é que elas têm prazo de validade definido e inexorável, como leite fresco, como pão quentinho, como promessas políticas em ano de eleição. E o prazo de validade de André estava prestes a expirar de forma absolutamente espetacular e publicamente humilhante. Tudo começou desabando feio em uma segunda-feira chuvosa e melancólica. Carla estava na faculdade, tentando desesperadamente se concentrar na aula tediosa de projeto estrutural, ministrada pelo professor Carmelo, que tinha o dom de tornar qualquer assunto interessante em algo mortalmente entediante, quando recebeu uma ligação inesperada e alarmante da síndica Neide, a voz estridente, cortando violentamente qualquer tentativa restante de concentração. Carla, você conhece bem o moço misterioso do 303? O André? Conheço sim, claro. Por quê? Aconteceu algo grave? Tem 2 homens de terno caríssimo aqui no prédio, procurando ele agora. Dizem que são advogados importantes de escritório grande. A vizinhança toda está comentando e especulando sem parar. Acho seriamente que ele está em dívida pesada com agiotas, ou fugindo da Polícia Federal, ou algo pior ainda.
Carla desligou, sentindo o estômago revirar violentamente. Saiu correndo apressadamente da aula, sem dar explicações ao professor surpreso. Pegou 2 ônibus lotados e desconfortáveis e chegou ao Jardim das Mangueiras com o coração batendo completamente descompassado e as mãos tremendo. Subiu as escadas correndo 2 degraus de cada vez. O elevador estava quebrado de novo, como sempre, e encontrou uma pequena multidão curiosa e barulhenta no 3º andar. Neide estava de braços cruzados firmemente, bloqueando a porta do apartamento de André como guardiã medieval, protegendo um castelo. 2 homens de terno impecável e obviamente caríssimo pareciam completamente deslocados naquele corredor humilde com infiltração e tinta descascada. E André estava parado na porta, o rosto pálido, tenso, como quem acabara de ver um fantasma que julgava enterrado há muito tempo. Carla, disse ele quando a viu subindo a escada ofegante, e havia desespero na voz quebrando. Eu posso explicar tudo. Por favor, me dá uma chance. Doutor Vasconcelos, disse um dos homens de terno, a voz formal e profissional cortando o ar. Precisamos urgentemente conversar sobre a audiência de amanhã. O senhor não pode continuar ignorando nossos contatos insistentes. Isso está prejudicando seriamente a defesa. Dr. Vasconcelos. A palavra ricocheteou no corredor como um tiro de canhão ensurdecedor. Carla sentiu o chão literalmente desaparecer sob os pés. Neide arregalou os olhos dramaticamente. Os vizinhos começaram a cochichar animadamente. Doutor, repetiu Carla, a voz saindo muito mais fraca do que pretendia, quase um sussurro. André, do que exatamente ele está falando? Que audiência? Que defesa? André fechou os olhos com força dolorosa. Respirou fundo, o peito subindo e descendo visivelmente. Quando abriu os olhos de novo, eram os olhos de outra pessoa. Ou talvez da pessoa que ele sempre foi e que Carla nunca, nem uma única vez, conhecera de verdade. Vamos conversar lá dentro, disse ele, a voz de repente firme, controlada, executiva, completamente diferente do André que ela conhecia. Carla entrou no apartamento como autômato. Os advogados seguiram com pastas de couro caro, começaram a falar rapidamente sobre processos complexos, indenizações milionárias, estratégias legais sofisticadas. Falavam naturalmente de milhões de reais, de empresas gigantes, de escândalos corporativos que ela vagamente lembrava de ter visto manchetes nos jornais meses atrás. E Carla simplesmente ouvia em silêncio, tentando montar um quebra-cabeça impossível, cujas peças não faziam nenhum sentido lógico. A audiência é amanhã às 9, Dr. Vasconcelos, disse um dos advogados. Precisamos revisar o depoimento. O promotor vai ser agressivo sobre sua ausência durante a crise. E a imprensa? Perguntou André. Será uma coletiva completa. Rodrigo Lacerda já deu entrevista ontem dizendo que você abandonou a empresa covardemente. Quando os advogados finalmente saíram, depois de André prometer categoricamente que estaria no escritório no dia seguinte às 7 da manhã, o silêncio que ficou era absolutamente ensurdecedor e pesado. Carla, quem você é? Interrompeu ela, a voz tremendo descontrolada. E não me venha com essa história vazia de posso explicar, porque claramente você pode. Você tem muita coisa para explicar. Então explica. Agora. Tudo, do começo. André passou a mão nervosamente pelo cabelo. Parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Meu nome completo é André Vasconcelos. Sou dono e fundador da Vasconcelos Incorporações, a maior empresa de construção civil, empreendimentos imobiliários e desenvolvimento urbano do Nordeste inteiro. Construí este prédio e outros 500 exatamente como ele espalhados pelo país. Milhares de apartamentos, dezenas de condomínios de luxo também. Cada palavra era uma punhalada calculada. Carla sentou-se pesadamente no sofá, porque as pernas simplesmente não a sustentavam mais. Você é dono deste prédio? A voz saiu quase inaudível. Sim, e estava aqui. Por que exatamente? Fazendo pesquisa de mercado, se divertindo de pobre,
colecionando histórias pitorescas para contar nos jantares de gala com seus amigos ricos? Não! A voz dele saiu alta demais, desesperada demais, quebrando o controle. Carla, não foi nada disso. Eu juro. Então como foi, André? Ela levantou-se bruscamente, a raiva começando a substituir o choque paralisante. Você fingiu ser pobre? Fingiu não saber trocar uma lâmpada? Fingiu não saber lavar roupa? Fingiu gostar de mim? Tudo foi fingimento? Tudo foi mentira? Eu fui o quê? Diversão? Experimento? Eu nunca fingi gostar de você. Ele deu um passo à frente, mas parou completamente quando viu Carla recuar com medo. Tudo o que senti por você foi real. Tudo. Cada momento. Cada conversa. Cada riso. Cada beijo. Tudo foi verdadeiro. Mas tudo o que você me contou foi mentira descarada. Ele não conseguiu negar, porque era verdade pura e simples. Carla sentiu as lágrimas queimarem perigosamente, mas não ia dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Sabia o que é pior? Disse ela, a voz quebrando apesar do esforço heróico. Não é nem o fato de você ter mentido descaradamente sobre tudo. É que eu me abri completamente para você. Te contei dos meus sonhos mais profundos, das minhas inseguranças todas, de como é absurdamente difícil ser levada a sério quando você é pobre e mulher num curso dominado por homens ricos com sobrenome. E você estava ali, dono de tudo, me observando como se eu fosse um experimento social interessante, um estudo de caso antropológico. Não era assim! Implorou André, a voz completamente quebrada. Carla, por favor, deixa eu explicar direito. O escândalo, a imprensa, por que eu vim para cá, por que menti, não quero saber, cortou ela, indo em direção à porta com passos decididos. Não quero saber da sua vida de rico com problemas de rico. Não quero ser a garota pobre coitada que serviu para você se sentir humano de novo. A experiência que te fez crescer pessoalmente, a fase que você vai contar para os seus amigos. Carla, espera, por favor. Ela parou na porta, mas não se virou. Não confiava em si mesma para olhar para ele sem desmoronar. Você sabe o que eu mais gostava em você, André? Era que achei que finalmente tinha encontrado alguém que me via. De verdade. Não como projeto social. Não como estatística de pesquisa socioeconômica, mas como pessoa completa, com sonhos, com valor próprio. Mas eu estava completamente errada. Você nunca me viu. Só viu o que queria ver, o que precisava ver para se sentir melhor. E saiu, fechando a porta com mais força do que necessário, o som ecoando pelo corredor. André ficou parado no meio da sala vazia, ouvindo os passos dela se afastando pelo corredor, depois descendo a escada rapidamente. Quis correr atrás, quis gritar, quis fazer qualquer coisa, mas ficou completamente paralisado, porque finalmente entendia com clareza dolorosa, tinha conseguido exatamente o que veio buscar, aprendera a viver como pessoa comum, e aprendera da pior forma possível, perdendo a única pessoa que o fizera querer ser melhor. Do outro lado do corredor, Carla trancou-se no apartamento e finalmente deixou as lágrimas caírem sem controle. Azulejo pulou preocupado no colo dela, ronronando baixinho, como se entendesse perfeitamente que o coração da dona estava destroçado em milhares de pedacinhos. E 3 andares abaixo, elegantemente escondida atrás de uma coluna, Helena Vasconcelos sorria com satisfação. Fotografou tudo. Tudo estava saindo melhor do que planejara. Muito melhor. A notícia explodiu como bomba atômica na terça-feira de manhã. Empresário bilionário se esconde em prédio popular após escândalo corporativo. A manchete sensacionalista vinha acompanhada de fotos calculadamente escolhidas. André pintando parede com expressão concentrada, André no mercadinho comprando humildemente arroz e feijão, André dançando intimamente com Carla na festa junina. As imagens tinham ângulos extremamente calculados, enquadramentos profissionais que faziam tudo parecer encenação barata de reality show, fazendo Carla parecer cúmplice consciente ou idiota ingênua completa.
Talvez as duas coisas simultaneamente. Ela acordou sobressaltada com 27 chamadas perdidas acumuladas. A mãe, Dona Lourdes, estava na porta às 7 da manhã em ponto, com o jornal nas mãos tremendo e a expressão oscilando violentamente entre preocupação profunda e fúria ancestral maranhense. Carla Maria Menezes, me explica imediatamente o que diabos é isso? A voz ecoou pelo corredor inteiro. Carla pegou o jornal com mãos trêmulas. Ali estava ela, sorrindo para André, completamente alheia ao fato terrível de que estava sendo fotografada secretamente. A legenda maldosa e cruel dizia: estudante pobre se envolve romanticamente com empresário disfarçado, golpe do baú calculado ou romance real. Ela sentiu o estômago embrulhar violentamente. A faculdade foi infinitamente pior que um pesadelo. Olhares penetrantes de todos os lados, cochichos maldosos mal disfarçados, algumas colegas fingindo solidariedade superficial, enquanto claramente se deliciavam com o drama escandaloso alheio. Um professor fez uma piada de péssimo gosto sobre não misturar arquitetura com escalada social oportunista. Carla aguentou estoicamente até o intervalo, trancou-se no banheiro e ligou para André com mãos tremendo descontroladas. Ele atendeu antes do primeiro toque completar. Carla, graças a Deus! Você viu os jornais? A voz dela saiu quebrando. Vi tudo. Estou lidando com isso. Meus advogados já entraram com ação. A assessoria está... Não quero advogados, André. A voz dela ecoou no banheiro vazio. Quero que isso pare imediatamente. Quero que as pessoas parem agora de me olhar como se eu fosse... Como se... Ela não conseguiu terminar. Começou a chorar descontrolada e odiou-se profundamente por isso. André ficou em silêncio pesado do outro lado da linha e, de alguma forma incompreensível, aquele silêncio machucava mais do que qualquer palavra poderia machucar. Me desculpa, disse ele finalmente, a voz completamente quebrada. Carla, eu nunca quis que você se machucasse assim. Nunca foi minha intenção. Mas machuquei, respondeu ela, limpando as lágrimas com raiva de si mesma. E não sei se consigo te perdoar por isso. Não sei se quero tentar. Desligou bruscamente antes que ele pudesse responder qualquer coisa. Mas o que Carla não sabia, não tinha como saber, é que naquele exato momento, André estava tomando a decisão mais importante e arriscada da vida dele inteira. Ele estava sentado tenso no escritório de advocacia, cercado por assessores de imprensa nervosos, mordendo as unhas, advogados cautelosos e preocupados, e seu irmão, Lucas. Todos diziam categoricamente a mesma coisa: negar tudo enfaticamente, desviar a atenção habilmente, focar exclusivamente no escândalo corporativo, transformar Carla em amizade casual de momento difícil e seguir em frente rapidamente. Vocês estão completamente loucos. Lucas foi o único que discordou veementemente, batendo na mesa. Isso vai destruir a garota completamente e te transformar num filho da puta completo e irreversível pros olhos de todos. Já sou visto assim pela sociedade inteira, disse André, a voz cansada e derrotada. Então muda essa imagem desgraçada de uma vez. Lucas bateu a mão na mesa com força, fazendo os papéis voarem. Assume de uma vez. Conta a verdade completa, toda ela sem omitir nada. Sobre Rodrigo, sobre a farsa, sobre o motivo real de ter ido para o Jardim das Mangueiras. Para de ser covarde e luta pelo que realmente importa na sua vida. André olhou longamente para o irmão, depois para os advogados apavorados, finalmente para a janela panorâmica onde podia ver São Luís lá embaixo, pequena e caótica e absolutamente real e viva. Marquem uma coletiva, disse ele com firmeza, para amanhã de manhã, e nada de roteiro pré-aprovado. Vou falar a verdade completa e crua. Os advogados protestaram em coro histérico. A assessora de imprensa quase teve um colapso nervoso, mas Lucas sorriu orgulhoso. A coletiva foi marcada para o meio-dia de quarta-feira no saguão principal imponente da Vasconcelos Incorporações.
Carla nem ia assistir, mas o pai ligou insistente. Filha, você precisa ver isso, disse seu Raimundo, a voz séria e paternal. Não importa o que você sinta por ele agora, você merece ouvir o que ele tem a dizer. Então ela assistiu. Sozinha no apartamento minúsculo, com azulejo no colo ronronando e o coração pesadíssimo no peito. André entrou no saguão. Ela reconheceu o terno que ele nunca usava, a postura executiva que ele escondia. Mas havia algo profundamente diferente nele. Ele estava visivelmente nervoso, humano, vulnerável. Começou explicando meticulosamente o escândalo original. O sócio Rodrigo, que superfaturou materiais sistematicamente, que colocou famílias em risco calculado usando concreto inferior, que usou o nome dele para enriquecer ilegalmente. Explicou que estava investigando secretamente quando a imprensa o transformou em vilão conveniente, que fugiu não por covardia, mas porque precisava de tempo seguro para juntar provas irrefutáveis. E então mudou completamente de assunto. Mas não foi só isso que aprendi quando me mudei para o Jardim das Mangueiras, disse ele, olhando diretamente para a câmera como se pudesse ver através dela e alcançar Carla onde quer que estivesse. Aprendi o que significa viver de verdade. Aprendi com vizinhos incrivelmente generosos que dividiram comida quando eu não tinha, com uma síndica brava, mas profundamente justa, que me ensinou sobre comunidade, com um prédio que eu construí, mas nunca me importei em conhecer ou visitar. E principalmente, ele parou, respirou fundo e visivelmente emocionado, principalmente com uma mulher extraordinária chamada Carla, que me ensinou que construir não é sobre mármore importado e acabamento de luxo. É sobre dignidade humana. É sobre fazer coisas que durem porque foram feitas com respeito pelas pessoas que vão morar ali. Carla me ensinou a ser melhor. E eu a decepcionei profunda e imperdoavelmente, fingindo ser quem não sou, mentindo covardemente. Carla sentiu as lágrimas descerem incontroláveis. Na tela, André continuava com voz embargada. Estou aqui hoje para fazer 3 coisas fundamentais. Primeiro, revelar publicamente todas as provas contra Rodrigo Lacerda. Ele vai responder criminalmente. Segunda, anunciar que a Vasconcelos Incorporações vai indenizar generosamente cada família afetada pelo escândalo e reformar completamente o residencial das avenidas, usando os padrões de qualidade que sempre deveriam ter sido aplicados desde o início. Mais que isso, vamos reformar gratuitamente o Jardim das Mangueiras também, porque ele merece dignidade. Terceira, pedir desculpas publicamente para Carla Menezes por tê-la exposto, por ter mentido e por não ter tido coragem de ser honesto quando ainda havia tempo. Ele pegou um papel amarrotado do bolso interno do paletó. Carla reconheceu imediatamente com o coração apertado. Era a lista que ela fizera para ele, como não destruir um apartamento em 10 passos simples. Ela me deu isso no segundo dia que nos conhecemos, disse André, a voz embargando visivelmente. E eu guardei como se fosse a coisa mais valiosa que tenho, porque é prova de que alguém se importou o suficiente para me ensinar a ser humano, a viver de verdade. Silêncio total no saguão lotado. Nas redes sociais, o vídeo já viralizava. André dobrou o papel cuidadosamente como relíquia e concluiu: não espero perdão, não mereço, não espero segunda chance. Só espero que as pessoas entendam que às vezes precisamos nos perder completamente para aprender quem realmente somos. E quem eu quero ser é o homem que merece alguém como Carla, mesmo que ela nunca mais queira me ver, mesmo que eu tenha perdido ela para sempre. No apartamento 304, Carla desligou a TV tremendo. O peito doía fisicamente, a cabeça confusa num turbilhão, porque parte dela queria continuar furiosa. Mas a outra parte, a parte que se apaixonara pelo homem desajeitado que pintava paredes e queimava lâmpadas, essa parte queria correr até ele. Mas antes que pudesse decidir qualquer coisa, alguém bateu forte na porta. Era Helena, com um sorriso venenosamente calculado.
Precisamos conversar, querida. Urgentemente. Epílogo. Carla não tinha absolutamente nenhum motivo lógico ou racional para confiar em Helena Vasconcelos. A mulher apareceu no seu apartamento modesto, como quem visita um zoológico exótico ou favela turística, olhando ao redor com aquela expressão característica de curiosidade mórbida e superioridade aristocrática que gente rica tem quando se depara com a pobreza alheia. Bonitinho, disse Helena, tocando o sofá surrado, como se testasse a qualidade duvidosa de mercadoria barata. Modesto, mas tem um certo caráter rústico, um charme popular. O que você quer? Carla cruzou os braços, bloqueando firmemente a entrada. Não ia dar o gostinho de deixá-la entrar completamente no espaço dela. Helena suspirou teatralmente, como se estivesse prestes a explicar algo óbvio demais para uma criança teimosa e burra que não entende o mundo. Quero te fazer uma proposta sensata e vantajosa. André está emocionalmente complicado demais agora. Sempre foi sensível demais, desde criança. Essa fase ridícula dele de brincar de pobre precisa acabar logo de uma vez. Então pensei, por que não facilitar o processo inevitável? Ela abriu a bolsa de grife, uma bolsa que custava provavelmente o aluguel de 6 meses de Carla, talvez 8 ou 10, e tirou um envelope grosso e pesado. Dinheiro, muito dinheiro, 200 mil reais, disse Helena, estendendo o envelope como quem oferece doce para criança pobre, para você desaparecer completamente da vida dele. Mudar de cidade, terminar o curso em outro lugar longe, começar vida nova distante. Todo mundo ganha com isso. Você fica rica finalmente. Eu recupero meu primo e André finalmente volta para a realidade dele, para a vida que é dele por direito de nascimento. Carla olhou atentamente para o envelope pesado. Olhou para Helena com seus saltos caros e sua arrogância natural. E pela primeira vez em dias terríveis, sorriu. Um sorriso afiado, perigoso, cheio de ironia maranhense. Sabe o que é engraçado? Disse ela, pegando calmamente o envelope das mãos de Helena. A mulher sorriu triunfante e superior, achando que tinha vencido. Sabia que você era inteligente. Finalmente mostrou bom senso. O engraçado, continuou Carla, abrindo deliberadamente o envelope e deixando o dinheiro cair no chão como confete inútil. É que você realmente acha que isso me impressiona. Que acha seriamente que eu me apaixonei pelo André, achando que ia ganhar alguma coisa material com isso. Helena arregalou os olhos chocados, vendo o dinheiro todo espalhado pelo piso de cerâmica barata. Você está completamente louca? Não, finalmente estou lúcida, respondeu Carla firme. Passei 3 dias questionando se amei a pessoa certa, se me deixei enganar, se fui idiota. Mas acabei de entender uma coisa assistindo àquela coletiva. Eu não me apaixonei pelo dono da empresa bilionária. Me apaixonei pelo homem que aprendeu a consertar coisas com as próprias mãos. Pelo homem que pintava paredes às 3 da tarde porque gostava de ver o resultado. Pelo homem que dançou forró desengonçado e não ligou de parecer ridículo na frente de todo mundo. Ela deu um passo firme em direção a Helena, que recuou instintivamente. E sabe outra coisa? Esse homem existe de verdade. Ele está lá dentro do André, sufocado por gente como você, que fica tentando enfiar ele de volta numa caixa de vidro, cara. Mas ele existe. Eu vi com meus próprios olhos. Eu conheci. E se tiver que lutar para ele não desaparecer de novo, eu luto, com unhas e dentes. Helena recuperou a compostura aristocrática, mas a máscara de superioridade tinha rachaduras visíveis. Você não sabe no que está se metendo. Nossa família, nosso nome, nosso poder. Não me importo com sua família, cortou Carla. Agora sai do meu apartamento antes que eu te jogue escada abaixo junto com seu dinheiro sujo. Helena saiu ofendida, mas antes de descer, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender amargamente disso. Talvez, disse Carla, mas vai ser por escolha minha, não sua. Carla fechou a porta e encostou-se nela,
tremendo. Azulejo se esfregou carinhosamente nas pernas dela, ronronando aprovação. Ela olhou para o dinheiro ainda espalhado pelo chão e teve vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Pegou o celular, digitou uma mensagem, apagou, digitou de novo, apagou outra vez. Finalmente, simplesmente ligou. André atendeu antes do primeiro toque completar, a voz desesperada. Carla? Sua prima acabou de tentar me subornar com 200 mil. Silêncio chocado do outro lado. Ela... Helena fez o quê? Me ofereceu 200 mil para sumir da sua vida. Carla, eu juro que não sabia de nada. Eu nunca autorizei. Eu nunca... Eu sei, interrompeu ela, a voz mais calma do que se sentia. E mandei ela para bem longe daqui, com o dinheiro dela. André soltou algo entre riso e soluço emocionado. Você realmente recusou 200 mil reais? Recusei, confirmou Carla. Porque finalmente entendi uma coisa. Você mentiu sobre quem era, mas eu também estava mentindo para mim mesma. Como assim? Estava mentindo que não me importava. Que conseguia simplesmente te apagar, que o que sentia era só confusão. Mas não era. Não é. André, eu te amo. Amo o homem que você estava tentando ser quando morava aqui. E tenho medo de que esse homem desapareça se você voltar completamente para sua vida de antes. A respiração dele estava irregular do outro lado da linha. Carla, escuta, eu preciso urgentemente te ver. Agora, posso ir aí? Não, disse ela firme. O quê? Não vem aqui. Não ainda. Primeiro você precisa resolver completamente as coisas com Rodrigo, com a empresa, com a sua família. Precisa provar, para você mesmo, não para mim, que consegue ser aquele homem de verdade. Não porque está se escondendo, mas porque escolhe ser. E depois, a voz dele estava carregada de esperança frágil. Depois, a gente vê. Mas André, não me decepciona de novo, porque a próxima vez eu não vou ter forças para te perdoar. Não vou conseguir. Não vou decepcionar, prometeu ele solenemente. Nunca mais. Os 3 meses seguintes foram os mais loucos e públicos da vida de André. O processo contra Rodrigo virou manchete nacional todos os dias. A reforma do residencial das avenidas foi acompanhada por programas de TV. André deu entrevistas, admitiu erros publicamente, assumiu responsabilidades, mas, mais importante, voltou ao Jardim das Mangueiras, não para morar, mas para terminar o que começara. Liderou pessoalmente a reforma completa do prédio. Troca de toda a fiação, conserto definitivo da caixa d'água, pintura completa. Contratou Carla como consultora oficial do projeto. Ela aceitou, mas colocou uma condição: nada de favorecimento. Ela seria paga o valor de mercado e suas ideias seriam avaliadas como de qualquer arquiteta. Trabalharam juntos, mas não juntos. Reuniões profissionais, e-mails formais, distância segura. Até o dia em que a obra acabou. Era um sábado ensolarado de setembro. Os moradores fizeram festa de inauguração, com direito a forró, tapioca, arroz de cuchá autêntico e a síndica Neide dando discurso emocionado sobre como finalmente o prédio parecia decente e digno. André estava lá, mas quieto, observando de longe. Carla subiu no palco improvisado e agradeceu a todos emocionada. Falou de dignidade, de arquitetura com propósito social, de como um prédio não é só concreto, mas lar de verdade. Quando desceu, André estava esperando. Você conseguiu, disse ele admirado. Fez exatamente o que sempre quis. Arquitetura bonita e funcional para quem mais precisa. A gente conseguiu, corrigiu Carla. Foi trabalho em equipe real. Eles ficaram ali, parados no meio da festa animada, olhando um para o outro como se tivessem esquecido como se aproximar. Foi Carla quem deu o primeiro passo corajoso. Você mudou de verdade, disse ela. Você me mudou, respondeu André. Não, você se mudou. Teve coragem de ser vulnerável, de assumir erros, de reconstruir do zero. Isso não fui eu, foi você. André sorriu, aquele sorriso tímido que ela amava. Então, a gente pode recomeçar? Do jeito certo dessa vez? Carla fingiu pensar.
desde que você prometa nunca mais tentar trocar uma lâmpada sem supervisão adequada. Prometo solenemente. E desde que aceite que azulejo é parte do pacote. Já somos melhores amigos. E desde que entenda que eu não vou morar em mansão. Gosto daqui. André pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então a gente fica aqui, juntos, construindo o que vier, do jeito certo. Carla finalmente sorriu de verdade. Trato feito. E no meio da festa, cercados por vizinhos barulhentos, reggae maranhense tocando ao fundo e o cheiro de milho assado no ar, eles se beijaram. Não foi um beijo de filme. Foi um beijo real, atrapalhado, rindo no meio, perfeito justamente por ser imperfeito. Porque no fim, o que importava não era o tamanho do apartamento ou da conta bancária. Era a escolha de estar ali, todos os dias, construindo algo verdadeiro. Um ano depois, André ainda morava no Jardim das Mangueiras. Não no 303. Esse ele transformou em espaço comunitário para aulas gratuitas de marcenaria e elétrica. Morava no 304, com Carla, com azulejo, com plantas que ele insistia em tentar não matar. Com uma vida barulhenta, improvisada e absolutamente real. A empresa prosperava sob nova gestão compartilhada com Lucas. Rodrigo estava respondendo na justiça. Helena ainda torcia o nariz, mas mantinha distância. E Carla? Formou-se com louvor, abriu o escritório focado em habitação popular digna, ganhou prêmios de arquitetura. Mas o que mais orgulhava era saber que inspirava outros estudantes pobres a acreditar que espaço na arquitetura não era só para a elite. Numa noite de sexta, depois de um dia caótico de prazos e reuniões, André chegou em casa com uma sacola de mercado. Trouxe ingredientes para jantar, anunciou orgulhoso. Carla olhou desconfiada. Você não vai cozinhar sem supervisão. Aprendi! Juro! Olha, até comprei temperos certos e tudo. 40 minutos depois, o detector de fumaça disparava e eles estavam abrindo todas as janelas, tentando dissipar a fumaça de algo que deveria ser macarrão, mas parecia carvão. Você é impossível, disse Carla, rindo até doer a barriga. Mas sou seu impossível, respondeu André, puxando-a para perto. E ali, no apartamento pequeno que cheirava a comida queimada, cercados por plantas morrendo e um gato julgador, eles eram completamente, imperfeitamente felizes. Porque no fim, amor não era sobre finais de conto de fadas. Era sobre escolher ficar, mesmo quando a comida queimava, a lâmpada piscava e a vida era bagunçada. Era sobre construir juntos, um dia de cada vez, com mãos calejadas e corações abertos. E isso, descobriram, era muito melhor do que qualquer fantasia. Gostou dessa história? Se você se emocionou com o romance de Carla e André, deixe seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e não esqueça de apertar o sininho das notificações. Assim, você estará ajudando outras pessoas, assim como você, a receberem histórias bonitas e envolventes como esta. Sua participação faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo romances que tocam o coração. Nos vemos na próxima história.